Continuamos a falar de classes e programação orientada a objeto, falámos sobre a construção de classes, a herança, e vamos falar agora sobre um outro aspecto que é o overriding. Overriding significa reescrever, alterar a forma original. Ora, o que é isto? Já vamos perceber na prática. O mecanismo de overriding permite que uma classe derivada, isto é, uma classe que é criada a partir de outra classe, possa ter métodos reescritos especificamente para essa classe. Por exemplo, podemos ter um método teste na classe base, mas, ao mesmo tempo, temos um método teste com um código diferente na classe derivada. Então, quando nós fazemos a importação de coisas que já existem na classe base, nós podemos, de certa forma, também alterá-las através de um overriding. Vamos aqui a um exemplo que nos vai permitir perceber isto com enorme facilidade. Eu tenho aqui a classe animal, que tem um método mover. Ok? É apenas para apresentar esta expressão que aqui está. Depois criei uma classe mamífero, que é uma extensão de animal. Por conseguinte, o que é que acontece com a classe mamífero? Ela vai automaticamente ter este método e toda a implementação do código que lá está dentro, sem qualquer alteração. Reparem agora na classe peixe. É também uma extensão da classe animal, mas eu fiz aqui basicamente isto. Reparem, função, mover. Eu redefini a função que existe na classe base e alterei o seu código. Neste caso, obviamente, que ele faz um eco, mas apresenta um texto diferente daquele que ali está. Quando eu faço uma instanciação de animal, que é a classe base, eu não tenho qualquer problema em apresentar o mover e ele vai executar este método que aqui está. Aqui o break é apenas para colocar um separador no meu browser. Quando eu faço a instanciação de um mamífero, o que é que vai acontecer se eu executar o mover? Ele vai executar este método da classe base, porque não há aqui uma implementação alternativa. No entanto, quando eu faço a instanciação da classe peixe e peço para executar o método mover, o que vai acontecer é que houve aqui um override da função original. Como tem uma implementação feita aqui, a prioridade vai ser a execução desta função e não a execução da função com o mesmo nome na classe base. Daí que eu, em resultado desta implementação que aqui tenho, eu vou ter isto. Reparem, mover a partir da classe base, mover a partir da classe base no caso da classe mamífero e no caso da classe peixe, mover a partir da classe peixe, porque as implementações foram alteradas aqui dentro. Vamos ainda olhar um pouco mais para o overriding. Este sistema é também aplicável às propriedades. Embora não seja muito frequente, mas vamos imaginar, neste cenário que não faz qualquer sentido, mas que é exemplificativo, que eu tenho uma classe animal que tem uma propriedade já definida com um valor ave. Se eu quiser alterar o valor dessa propriedade numa classe derivada, eu posso fazê-lo. Bastará para isso atribuir um valor diferente. E por conseguinte, neste caso concreto, se nós formos aqui ao B, nós temos ave e cavalo, que é a apresentação do valor de cada uma destas propriedades. Okay? Mas, normalmente, o overriding é mais utilizado para fazer a alteração do código no interior dos métodos de uma classe. E, finalmente, vamos olhar aqui ainda para mais alguns aspectos relacionados com o overriding. Para além do conceito de classe base e classe derivada, temos também um conceito de parent class, que é a classe pai. Então significa isto que, quando nós temos uma classe base e criamos uma classe que é uma extensão da classe base, temos a classe base e temos a classe derivada, mas a classe derivada tem a noção do que é a classe pai. Isto é, a classe a partir da qual ela criou a herança. Vamos aqui ver um caso concreto. Reparem aqui o retângulo. E o retângulo e o quadrado, que são duas classes que nós aqui temos, têm uma relação muito próxima. Porquê? O quadrado é um caso especial dos retângulos. Isto pode ser uma coisa estranha, mas eu vou explicar porquê. Um retângulo é caracterizado por ser uma figura geométrica que tem 4 ângulos retos e 2 lados diferentes um com o outro. Isto é, temos uma largura e temos uma altura que são diferentes. O caso do quadrado é um caso especial dos retângulos. Porquê? É uma figura com ângulos retos, e por isso se chama retângulo, mas que tem uma característica que tem os lados todos iguais. Então, no caso do retângulo, nós precisamos sempre de fornecer a largura e a altura para termos a noção do que é o retângulo. No caso do quadrado, nós só precisamos de definir, por exemplo, a largura e ficamos a saber exatamente qual é a dimensão de cada lado do quadrado. Ora, reparem que aplicando esse conceito da geometria aqui ao nosso código, nós temos uma classe base, que é a classe retângulo,
que tem uma propriedade largura e outra altura, que eu aqui defini desta forma, poderia definir em duas linhas, e depois tem aqui um construtor. Reparem que este construtor pede que, sempre que eu fizer uma instância de retângulo, eu tenha que definir a largura e a altura, porque o retângulo precisa desses dois valores. E aqui estou basicamente a dizer que largura vai ser igual a L e a altura vai ser igual a A. Quando eu tenho este método para calcular a área, e o cálculo da área é feito através da multiplicação da largura pela altura, eu tenho aqui a implementação do código. Agora reparem o que é que acontece no caso do quadrado. Bom, no caso do quadrado, nós temos aqui uma extensão do retângulo e quando chamamos a função construtor do quadrado, e portanto ela vai fazer um override desta função que aqui está, nós estamos a dizer que, olha, o largura, que é a propriedade que ele vai herdar daqui, passa a ser igual a L, mas a altura também passa a ser igual a L, porque são ambas exatamente com a mesma dimensão. E, portanto, aqui também já está implementado, implicitamente, o método calcular área, porque nós herdamos aqui o quadrado a partir da classe retângulo. Então, quando nós tivermos aqui esta implementação, faz a criação de um retângulo e de um quadrado com valores diferentes, e fizermos estes cálculos todos que aqui estão, nós vamos ter um output correto. Isto é, eu vou aqui voltar atrás, vamos aqui ao B, ou melhor, vamos aqui ao C, e vamos ver aqui estes dois valores, 200 e 100. Já vamos falar sobre o 25. Portanto, este é o resultado dos cálculos destas duas instruções que aqui estão. Portanto, o retângulo, o cálculo da área, e o quadrado, o cálculo da área. E, portanto, aqui temos o 10 a multiplicar por 20 e o 10 a multiplicar por 10, ok? Que é o que acontece aqui nesta implementação. Por isso temos aqui 200 e temos os 100. De onde é que vem aquele 25? Bom, é que nós podemos chamar o construtor da classe base usando a expressão parent, a tal expressão do pai. Qual é a classe pai? Então reparem, aqui neste quadrado 1, e eu só tive que alterar para não entrar em conflito com este quadrado que aqui está, eu estou a definir uma outra classe que também é uma extensão do retângulo. Mas agora, em vez de utilizar esta implementação que eu faço aqui, que é criar um construtor com um parâmetro L e depois dizer que as duas propriedades são iguais a L, eu estou a dizer o seguinte, olha, eu quero um parâmetro L, mas vai ao construtor da classe pai, e quando eu uso a expressão parent, significa que estou a referir-me à classe do retângulo, vai ao construtor da classe pai e passa aos dois argumentos que ela pede. Reparem que ela pede aqui o argumento L e A, só que eu estou a passá-los exatamente com o mesmo valor que eu passo ali. E, portanto, quando eu crio aqui um quadrado 1, que é igual a novo quadrado 1 e defino 5, o 5 vai ser passado para L e para L, sendo que estes dois L's correspondem efetivamente aqui à largura e à altura do construtor da classe base. E então, quando eu faço a implementação disto, eu vou ter o 25, que é o 5 vezes o 5. Okay? A expressão parent é um nome alternativo, chamado alias, ao nome da classe base. Então nós podemos também, em vez de usarmos o parent, usarmos o nome da classe base, desde que, obviamente, ela seja exatamente igual. Caso contrário, nós vamos ter um erro. Portanto, usar o parent ou usar o retângulo, como sendo a expressão que foi usada para criar a extensão da classe base, é completamente válido.